Num mundo repleto de magia, um grupo de soldados enfrenta uma criatura demoníaca, o Deus Cadáver. Ele invoca armas mágicas, lançando-as contra os soldados e os eliminando com uma facilidade impressionante. O capitão recebe a notícia de que o herói lendário está a caminho, então ordena a retirada, sabendo que só ele pode enfrentar tal ameaça. O lendário herói, Sugrua, parte para encontrar o Deus Cadáver. Eles entram em combate e o Deus Cadáver usa sua magia para atacar o herói, mas não consegue ferir Sugrua, que se defende com sua espada. O Deus Cadáver reúne almas dos mortos, invocando um dragão morto-vivo que avança, mas o herói o corta ao meio com sua espada encantada. Eles continuam trocando golpes, e Sugrua consegue fazê-lo recuar. Vendo-se em desvantagem, o Deus Cadáver invoca um exército de esqueletos para derrotar o herói. Sugrua usa seu olho maligno, que lhe permite ver as almas dos mortos, e descobrimos que o Deus Cadáver possui a mesma habilidade. Sugrua avança contra o exército de esqueletos, saltando sobre eles e lançando uma bola de fogo no teto. Isso faz o teto desabar, chovendo pedras sobre seus inimigos. Sugrua consegue acertar o Deus Cadáver, expondo um cérebro num jarro, que se revela ser sua verdadeira forma. O Deus Cadáver prepara um feitiço poderoso, mas Sugrua avança com toda a sua força. Ele crava sua espada, conseguindo perfurá-lo, causando uma explosão enorme que rasga o céu escuro. Mas suas memórias de repente ficam turvas enquanto ele tenta lembrar o resultado da batalha, e descobre-se que o Deus Cadáver usou magia de reencarnação. Ao acordar num beco com um ferimento no pescoço, o Deus Cadáver olha em volta, tentando entender o que está acontecendo, e se vê numa cidade moderna sem reconhecer absolutamente nada. Ele é subitamente avistado por um drone, e o operador Kuruya fica surpreso, pois havia confirmado que o garoto já estava morto. Ele liga para sua equipe, informando que o alvo ainda está vivo, e Kuruya se pergunta como o garoto pode estar andando com a garganta cortada. Enquanto isso, o Deus Cadáver ainda tem dificuldade em assimilar tudo, perguntando-se onde está, pois tudo lhe é tão estranho. Ele observa as pessoas, vendo que todos estão felizes, então pensa que este mundo deve ser pacífico. Ele pensa em seu próprio mundo, sem saber como pode retornar, mas nesse momento é abordado por dois policiais, que tentam falar com ele, mas ele não consegue entender o que estão dizendo. Ele lentamente começa a entendê-los, enquanto extrai informações linguísticas do cérebro de seu corpo. Ele diz aos oficiais que está bem e se apresenta como Polka. Os policiais ficam chocados ao ver o ferimento em seu pescoço, dizendo que ele precisa de assistência médica, mas uma garota estranha de repente pisa na cabeça do oficial, feliz em ver que Polka está vivo, agarrando-o pelo braço e saindo correndo com ele. Eles chegam a um beco onde a garota se apresenta como Masaki. Polka começa a se lembrar de quem ela é, quando Masaki de repente o joga no ar, alegando estar verificando se ele realmente está vivo. Mas ela de repente saca um pé de cabra, revelando que foi ela quem o matou da primeira vez. Polka começa a fugir enquanto Kuruya os observa pelo drone, perguntando-se por que alguém pagaria para matar um garoto de 16 anos, mas ele sabe que não serão pagos a menos que Polka morra. Polka fica exausto, comentando sobre as limitações de seu novo corpo, já que usou toda a sua força só para fugir, e parece não ter capacidade para magia. Ele pensa no que deve fazer, sabendo que um ferimento fatal o levaria à morte. Masaki aparece atrás dele, jogando suas facas que ele desvia por pouco. Ela parece estar gostando da caçada, avançando contra Polka, que luta para bloquear seus ataques. Ele tenta fugir, mas cai quando Masaki joga uma adaga que atinge sua perna, mas ele se levanta, puxa a adaga e a joga de volta em Masaki. Masaki fica impressionada, admitindo que ele a intimida, temendo se apaixonar por ele se não for cuidadosa. Polka entra numa sala estranha, perguntando-se para que serve, quando Masaki o alcança, jogando uma adaga em sua perna, fazendo-o cair no chão. Ela revela que já foi um local de execução da Yakuza, e há rumores de que fantasmas assombram a sala, então as pessoas tentam evitá-la. Polka confirma que os rumores são verdadeiros, pois usa seu olho maligno para ver as almas dos mortos. Ele percebe que o olho maligno é um poder da alma, então ainda pode usá-lo no corpo de Polka. Masaki está prestes a finalizá-lo, mas ele reúne os poderes das almas na sala, invocando um braço monstruoso, que empala Masaki e a mata instantaneamente. De volta ao outro mundo, o Deus Cadáver parece derrotado, mas Sugrua se pergunta sobre seu feitiço final, duvidando que o Deus Cadáver tenha sido realmente derrotado, porque sua alma desapareceu muito rápido. Seu companheiro o informa que a alma do Deus Cadáver não está mais no mundo deles, mas o herói ainda tem suas dúvidas.
Num flashback, descobrimos que o Deus Cadáver não podia viver uma vida pacífica por causa do olho maligno. Ele foi vendido pelos pais aos feiticeiros da corte e travou inúmeras batalhas como necromante até o Império cair, mas tudo o que ele realmente queria era paz. Ele finalmente vive em paz com os humanos, até encontrando o amor, mas os soldados começam a caçar necromantes, porque eles escravizam os espíritos dos mortos. Eles acabam matando as pessoas próximas a ele durante a caçada, fazendo-o ficar enfurecido, enquanto ele parte numa busca por vingança, atormentando pessoas por séculos e matando inúmeros soldados, enquanto permanece numa mina de carvão abandonada. Apesar de todo o derramamento de sangue, ele ainda deseja a paz, mas mesmo esperando por séculos, ainda não conseguiu encontrá-la. Ele não podia morrer de morte natural, então esperou por alguém que pudesse derrotá-lo para que pudesse reencarnar num novo corpo e finalmente encontrar a paz. De volta ao presente, Pouka fica surpreso ao ver que Masaki já está morta, querendo fazer-lhe algumas perguntas, e ele está preocupado que será caçado pela polícia se encontrarem o corpo dela. Kuruya viu tudo com seu drone e começa a questionar sua sanidade quando recebe uma ligação de sua chefe, Clarissa, perguntando por que a missão está demorando tanto, então ele envia a ela o arquivo de vídeo do que acabou de acontecer. Em outro flashback, descobrimos que os pais de Masaki a amavam de verdade, permitindo que ela aproveitasse a infância, mas sua vida foi arruinada quando seus pais foram assassinados diante de seus olhos por um homem chamado Jimba. Por causa disso, ela treinou para ser uma assassina, eventualmente encontrando o homem e fazendo-o sofrer. Masaki revela que não está matando por vingança, mas porque ela gosta de matar seus alvos, que por acaso são pessoas más. Ela eventualmente recebe a missão de matar Pouka, e a aceita, querendo saber como é matar alguém inocente. Masaki o atinge com um pé de cabra, fazendo-a perceber que matar pessoas inocentes também é divertido. Mas ela começa a questionar sua existência, pensando que estaria melhor morta, até pensando em tirar a própria vida, quando de repente recebe uma ligação de Kuruya, informando que o alvo ainda está vivo. De volta ao presente, Masaki acorda surpresa ao ver que seu ferimento está curado. Pouka revela que ela está tecnicamente morta, mas renasceu através da magia. Eles são subitamente cercados por um grupo de homens, enquanto Clarissa aparece diante deles. Clarissa a abraça verificando se está viva, mas percebe que ela não tem pulso enquanto Pouka explica que ela é praticamente uma zumbi. 40 minutos antes, Kiryu conta a Clarissa sobre o paradeiro de Pouka, então ela o encontra, perguntando sobre os sigilos que viu, enquanto Pouka usa sua magia para curar Masaki. Ele pergunta quem eles são e Clarissa afirma que são amigos de Masaki. Pouka revela que o cérebro e a alma de Masaki ainda estão intactos, mas alguém precisa usar magia de ressurreição nela. Mas todos ficam confusos porque ninguém pode usar magia neste mundo. Ele quer que todos pensem que estavam apenas alucinando, ameaça atacá-los com suas armas. Eles apontam suas armas para ele, mas ele prende um deles com uma enorme mão esquelética, dizendo que não tem ideia de quão frágeis os humanos são sem magia. Eles de repente descobrem que um prédio próximo está pegando fogo, e o olho mágico de Pouka o vê, mas é imediatamente cortado por um dos companheiros de Clarissa. Clarissa diz a ele que o prédio é um refúgio para crianças órfãs, e Pouka se lembra das crianças que lhe eram queridas em sua vida passada, então decide ajudar. O drone de Kuruya lidera o caminho, e ele usa sua magia para se balançar pela cidade, permitindo-lhe viajar mais rápido. Ao chegar ao prédio, ele usa seu olho maligno, permitindo-lhe ver a força vital das crianças que estão presas. Ele usa um braço esquelético para arremessá-lo para dentro do prédio, onde vê 4 almas com as crianças que estavam lutando. São as almas dos pais das crianças órfãs. Ele pede a ajuda delas, criando corpos esqueléticos para elas possuírem. Os esqueletos resgatam as crianças, colocando-as numa enorme mão esquelética que as deposita no chão. Pouka consegue escapar, mas o evento é postado nas redes sociais e todos ficam sabendo dos esqueletos de Pouka. Kuruya pensa sobre que tipo de pessoa Pouka é, porque ele não valorizou a vida de Masaki, mas salvou as crianças do prédio, fazendo-o pensar que Pouka é diferente deles. Ele diz a Clarissa que ela não deveria se meter com Pouka, vendo-o como um monstro, e Clarissa concorda com ele, dizendo que Masaki está prestes a acordar. De volta ao presente, Pouka percebe que as crianças ainda sofrem neste mundo, então ele se pergunta como pode encontrar a paz. Clarissa pergunta o que a paz significa para ele, dizendo que ela pode alcançar a paz tendo muito dinheiro. Ela pergunta a Pouka sobre seu objetivo, e ele explica que não sabe nada sobre o lugar, mas gostaria de usar sua necromancia para ganhar algum dinheiro, querendo poder e um lugar para pertencer, dizendo que isso o ajudaria a alcançar a paz. Clarissa quer que ele se junte à equipe dela. Ela tem certeza de que ele não é a mesma pessoa que eles queriam matar, e se oferece para ajudá-los a se ajustar ao mundo.
Os vídeos dos esqueletos de Pouka continuam circulando online, o que impressiona Masaki. Pouka usa seus esqueletos para ajudar a mover móveis para a nova casa deles, e eles passam um tempo juntos. Masaki revela que está realmente emocionada em sair com o homem que a matou, porque ela nunca foi morta antes. Descobrimos que Clarissa é dona do prédio em questão, e ele é chamado de Edifício da Tortura, e está realmente cheio de fantasmas. Pouka começa a duvidar que esteja em outro mundo, porque os animais são semelhantes aos que ele conhecia, mas ele está feliz porque a religião Geldwut não existe neste mundo, explicando como ele costumava ser caçado pela religião, porque era uma abominação conhecida como o Deus Cadáver. Pouka pensa que finalmente poderá alcançar a paz, se conseguir encontrar a pessoa que queria que seu corpo fosse morto. Clarissa conhece a pessoa, mas mantém segredo, permitindo que ele use o prédio em troca. Pouka decide investigar por conta própria, sabendo que Clarissa não aceitará mais contratos sobre sua vida. Mas Kuruya revela que Clarissa não é a única intermediária para assassinos. Embora ele reconheça que poucas pessoas poderiam matar Pouka, ele menciona uma pessoa chamada Lemmings, mas rapidamente descarta a ideia. Kuruya se pergunta se foi uma boa ideia trazer Masaki de volta à vida, e Pouka revela que o dono do corpo lhe disse para perdoá-la, revelando que sua alma agora está no drone. Pouka tem o poder de fazer as almas das pessoas habitarem vasos, e ele admite que vidas humanas são como brinquedos para ele, fazendo Kiryu pensar que ele é encrenca. Pouka pensa em ganhar dinheiro, perguntando a ele sobre os empregos no mundo. Masaki sugere fazer alguns assassinatos, dizendo que ele deveria ser bom nisso, porque conseguiu matá-la. Nesse momento, eles recebem um visitante que quer conhecer Masaki, e ele pede a ajuda dela, porque está sendo alvo de assassinos de outra gangue. Masaki diz a ele que está no meio de outro trabalho, mas Pouka a interrompe aceitando o pedido, e isso faz Masaki aceitar também. Eles recebem a informação de que os assassinos estão num armazém abandonado, revelando que costumavam trabalhar para Jinba. Masaki corre em direção ao armazém, mas é imediatamente emboscada. Masaki os enfrenta, chamando-os de fracotes, mas é subitamente baleada por trás pelo homem que pediu sua ajuda. O homem revela que estão ali para vingar Jinba, ordenando que seus homens a matem, enquanto ele vira as costas. Ele vê Pouka, que chama a atenção de todos, enquanto Masaki agarra a perna de um bandido. Pouka os informa que Masaki é uma zumbi, então ela não pode ser morta tão facilmente. Masaki se levanta e manda um bandido pelos ares, enquanto Kuruya liga para Pouka, perguntando se ele sabia que era uma armadilha. Pouka diz que não, mas aceitou o pedido porque havia almas de crianças assombrando o homem. Ele invoca seus braços esqueléticos gigantes, esmagando todos os homens numa rocha e permitindo que os espíritos das crianças descansem em paz. Depois disso, Masaki fica feliz ao ver que os buracos de bala em seu corpo já cicatrizaram, e Kuruya se pergunta por que Pouka ouviu as almas das crianças, apesar de ver vidas humanas como brinquedos. Mas Pouka revela que ainda cuida bem das vidas humanas porque elas podem fazer as crianças sorrirem. Isso faz Kuruya perceber que eles são diferentes de Pouka, vendo-se como escória pela forma como tratam seus alvos. Os outros membros da gangue de Genba querem se vingar, abrindo seu arsenal, mas Lemmings os ataca, aniquilando todos na gangue. Pouka lê um livro sobre vampiros, afirmando que eles são reais em seu mundo, e ele diz a Masaki que poderia transformá-la em um se tivesse mana suficiente, o que a deixa animada. Enquanto isso, Clarissa recebe uma ligação do cliente que encomendou seu ataque a Pouka, mas ela decide rescindir o contrato deles. Vemos um homem chamado Kozaburo, enquanto ele se desculpa por não conseguir pagar sua cerveja, que custa 60.000 ienes, enquanto um homem bêbado chamado Tsubaki procura Clarissa, mencionando que os bares estão explorando os clientes. De volta ao quarto deles, Pouka explica que o corpo de Masaki pode se auto-reparar e resistir à decomposição, além de ser ligeiramente mais forte do que antes. Ele a aconselha a comer carne crua se ela se machucar gravemente, e revela que sua saliva agora pode causar paralisia. Ela experimenta nele, mordendo-o, o que o faz cair no chão. Masaki pergunta a Kuruya se ele também quer tentar, mas ele recusa, chamando-a de monstro. A palavra monstro lembra Pouka do herói que o derrotou, pensando se há pessoas como ele neste mundo. A polícia investiga a área onde Pouka esmagou os bandidos. Lemmings faz sua aparição, estilhaçando a rocha que continha os bandidos antes de desaparecer. A polícia ouve o barulho, corre para a cena e encontra os corpos dos bandidos. Enquanto isso, vemos Kozaburo, enquanto ele termina de espancar os homens que o estavam enganando. Ele recebe uma ligação, e Tsubaki também no bar, que sai imediatamente após receber a ligação. Pouka percebe que o mundo não é tão diferente de onde ele veio, então ele começa a pensar que os dois mundos poderiam estar conectados.
Kuruya menciona os bandidos que ele matou, mas Pouka revela que eles estão na verdade ainda vivos, mas podem ter enlouquecido enquanto presos na rocha. Kozaburo e Tsubaki seguem para a cena e veem os corpos dos bandidos que parecem nós humanos. Eles iniciam a investigação, revelando que são detetives de uma força policial especial. Na delegacia descobrimos que Tsubaki e Kozaburo têm muita experiência em lidar com casos paranormais. Tsubaki revela que há 3 suspeitos ainda à solta: o ceifador, o inseto cuspidor de fogo e Lemmings. Tsubaki revela que encontraram uma pegada de Lemmings na cena do incidente. Eles também estão investigando o caso dos esqueletos que salvaram as crianças órfãs, pensando que está conectado ao inseto cuspidor de fogo, que provavelmente iniciou o incêndio. Eles consideram a possibilidade de que os 2 incidentes estejam conectados, mas apesar da natureza estranha dos incidentes, Tsubaki lhes diz para não entrarem em pânico, lembrando-os de que os criminosos que pegaram acabaram sendo apenas humanos comuns. Enquanto isso, Pouka coloca a alma do dono original de seu corpo num bicho de pelúcia, para que Kuruya possa usar seu drone novamente. Ele se desculpa com o Pouka original por assumir sua identidade, prometendo compensá-lo. Masaki vê o bicho de pelúcia, achando-o fofo, e o abraça, o que o faz ficar vermelho. Kuruya se pergunta o que ele está tentando dizer, e Pouka diz que poderia fazer cordas vocais humanas para ajudá-lo a falar, mas ele não tem mana suficiente. Ele revela que, como necromante, pode obter mais mana exorcizando fantasmas, explicando que as almas em seu prédio são uma ótima fonte de mana, mas Kuruya diz que não há muitos outros prédios semelhantes. No entanto, Pouka diz que está tudo bem, porque as pedras preciosas neste mundo são uma fonte ainda maior de mana. Eles vão a uma joalheria, onde Pouka fica surpreso ao ver que as pedras preciosas são incrivelmente caras, dizendo que as pedras preciosas em seu mundo são super baratas em comparação. Ele planeja economizar dinheiro para comprar todas as pedras preciosas da loja, mas o lojista diz que custaria quase 4 bilhões de ienes para comprar tudo. Depois que saem da loja, Masaki pergunta por que ele simplesmente não drenou a mana das pedras, e Pouka revela que isso faria as pedras desmoronarem, sendo injusto com o lojista. Eles de repente encontram Kozaburo, que imediatamente avança por eles tentando pegar o drone. Enquanto isso, Tsubaki finalmente encontra Clarissa no bar, contando a ela sobre os nós humanos e o incêndio no prédio, querendo saber se o grupo dela está envolvido nos casos. Kozaburo se desculpa por assustá-los, sabendo que Kuruya é quem está controlando o drone, e ele tenta falar com Kuruya, mas Pouka o interrompe, dizendo que Kuruya é seu amigo. Mas Kozaburo chama Kuruya de escória, dizendo a Pouka que ele deveria cortar seus laços com ele. Pouka se lembra de seus amigos que foram mortos em sua vida passada, então ele usa seus poderes, permitindo-lhe pegar o drone de Kozaburo, que fica curioso para saber mais sobre ele. Kuruya os avisa que Kozaburo é extremamente perigoso, tendo testemunhado ele destruir uma gangue sozinho. Ele avisa Pouka para não usar seus poderes, alegando que ele não conseguirá viver uma vida pacífica se o fizer. Kozaburo começa a questionar Pouka, o que preocupa Kuruya, porque ele sabe que se Pouka revelar sua conexão com Clarissa, isso desencadearia uma investigação. Então Kuruya liga para Kozaburo, dizendo que Pouka e Masaki são apenas seus amigos de jogos. Ele cerca Kozaburo com drones, avisando que o vídeo dele incomodando crianças inocentes viralizará na internet. Mas Kozaburo não se abala, chamando Kuruya de metido, enquanto revela que Kuruya entregou seus velhos amigos para salvar a própria pele. Masaki de repente aparece atrás de Kozaburo, derrubando-o e alegando que estava apenas se defendendo de um tarado. Ela foge com Pouka, enquanto Kozaburo tenta persegui-los, mas não consegue encontrá-los, porque eles usam o braço esquelético de Pouka para ajudá-los a escapar. Kuruya diz a Pouka que Kozaburo estava dizendo a verdade, admitindo que revelará seus segredos apenas para salvar sua própria vida, mas Pouka lhe diz que a vida dele é mais valiosa do que seus segredos. Na delegacia, Kozaburo pede a uma oficial que investigue as pegadas de Masaki em seu corpo. Ela logo as reconhece, comparando-as com uma pegada do caso do nó humano, o que deixa Kozaburo super animado, afinal ele adora um mistério intrigante. Um oficial veterano revela que já topou com os Lemmings no passado, jurando de pé junto que abateu um grupo de homens enquanto choviam balas para cima dele. O outro oficial duvida que consigam enfrentá-lo, mas sabe que a divisão especial é a única esperança que resta. Enquanto isso, Lemmings estava invisível na delegacia o tempo todo, dando uma olhada na foto da pegada de Masaki. Tsubaki, já meio altinho no bar, tagarela sobre os casos paranormais que pegou, e até solta a história dos esqueletos no incêndio do prédio.
Clarissa sabe que ele está fazendo isso para provocar a galera, mas eles pensam que não podem deixá-lo cavar fundo demais. As meninas do bar até pensam em avisar o Pouka, mas, por pura coincidência, ele aparece bem na hora. Tsubaki os percebe e recebe uma mensagem com a descrição do envolvido no caso do nó humano, que parece bater com a Masaki. Então ele convida a dupla para passar um tempo com ele. Enquanto isso, Kuria vê Kozaburo indo pro bar, onde a turma parece estar curtindo a noite. Kuria os avisa para irem embora, mas já é tarde demais. Kozaburo já chegou com seus homens. Ele se junta ao grupo e Tsubaki revela que eles só querem fazer umas perguntinhas, mas a sala escurece de repente e a dupla se esconde na hora dos detetives. Clarissa insiste que não foi truque dela, enquanto Pouka usa sua visão noturna para enxergar no escuro, mas ele gela de medo ao ver Lemmings no teto. Assim que Clarissa acende uma vela, Lemmings faz sua entrada triunfal, parecendo pronto para a briga. Clarissa sabe que ele não veio para matar ninguém, mas Kozaburo já pensa em dar uma surra nele, afinal, é um procurado. Pouka usa seu olho do mal, vendo incontáveis fantasmas ao redor de Lemmings e percebe na hora que ele matou todos eles. Lemmings ataca os oficiais, jogando-os para longe como se fossem bonecos de pano. Kozaburo tenta revidar, mas seus ataques não fazem nem cócegas no Lemmings, que nem o leva a sério. Lemmings avança em Masaki, levando-a embora num piscar de olhos. Pouka pensa em usar seus poderes para trazê-la de volta, mas fica com medo dos oficiais verem sua magia. Kozaburo continua a perseguir Lemmings, mas coitado, não é páreo para ele. Pouka percebe que Lemmings é um humano que foi além dos seus limites, tipo o Sugurua, então sabe que não pode pará-lo, mas usa sua magia para atacar Lemmings mesmo assim. Tsubaki vê os sigilos, se perguntando o que são, mas Clarissa cobre a vela para escurecer o ambiente. Pouka agarra Masaki com seus braços esqueléticos, dizendo que precisam fugir, enquanto Tsubaki usa a lanterna do celular, conseguindo ver o braço esquelético. Lemmings avança em Pouka, que tenta derrubá-lo com sua magia, mas não acerta um golpe sequer no Lemmings, que, pasmem, também enxerga no escuro. Lemmings consegue quebrar o braço esquelético que prendia Masaki, e ela entra em pânico total enquanto ele se aproxima. Mas do nada, ele sussurra algo pra ela, e os dois começam a bater um papo como se nada tivesse acontecido. Masaki tenta paralisá-lo com uma mordida, mas não consegue atravessar as bandagens. De repente, ela apunhala a perna dele com o garfo cheio de sua saliva, deixando-o tonto. Pouka, então, usa as almas que assombram Lemmings para lançar um feitiço, invocando um esqueleto gigante que o ataca, forçando Lemmings a fugir. Depois disso, Lemmings se reporta ao chefe, Takeru, informando que Jinba já estava morto e que Pouka ainda está vivinho da Silva. Kuruya fica chocado ao saber que eles sobreviveram ao Lemmings, que ganhou esse nome por conseguir se infiltrar em qualquer lugar igualzinho a um rato. Pouka agradece a Masaki pela ajuda, e ela diz que está tudo certo, pois ele também a ajuda. Ele se lembra das palavras do mestre. Ajude as pessoas se quiser, você vai viver muito como necromante, então faça o que bem entender, sem se preocupar com a duração das coisas. Pouka diz aos amigos que quer saber mais sobre eles, e que deseja desfrutar da paz ao lado deles. Ele decide abrir um negócio onde usará sua magia para faturar uma grana, mostrando que consegue fazer uma alma possuir uma caneta e escrever suas ideias no papel. Ele mostra a placa do negócio, e Kuruya não curte a ideia, mas a alma tem outros planos. Pouka começa a atuar como vidente, deixando a galera impressionada com suas habilidades, já que ele deixa a alma guiá-lo, e assim eles faturam uma verdadeira fortuna. É revelado que a alma, na verdade, manja de adivinhação, e até ensina a eles como fazer. Kuruya faz sua pesquisa, repassando as informações para Pouka, que usa seu olho do mal para coletar ainda mais dados dos espíritos junto com o cliente. Eles dividem os lucros entre si, até dão uma parte pro Pouka de verdade, mas ele não quer nada, afinal não trabalhou para isso. Kuruya revela que Pouka veio de uma família rica, bem na hora em que um grupo de homens entra no quarto deles. As gêmeas Kazuki e Shizuki os cumprimentam chamando Pouka de tio. Pouka, pensando em dar uma de esperto, cobre a cabeça e diz que é o deus cadáver, mas elas nem dão bola, achando que ele é só um esquisitão. Kazuki acha que Pouka fugiu de casa por causa da galera que o cerca. Ela se senta com eles, doida para experimentar a tal adivinhação, mas eles mandam ela ir embora e visitar a loja quando abrir. Kazuki se recusa a sair, chamando-os de Zé Ninguém, e começa a discutir com Kuruya, mas seus guarda-costas a seguram, porque sabem que Kuruya está gravando a conversa, e isso não seria bom. Kuruya continua a provocá-la, mas Pouka manda ele parar, pois percebe que Kazuki está quase chorando. Ele abraça as gêmeas, dizendo que as duas têm um futuro brilhante pela frente, e promete protegê-las.
Pouka fala com o espírito disforme atrás das gêmeas, pedindo para não se preocupar, enquanto ele continua a implorar por ajuda para as crianças. Ao saírem, Pouka nota que o espírito não é maligno, mas está meio pirado. Kuruya diz que ele tem um fraco por crianças, e Pouka revela que elas o fazem lembrar das crianças de sua vida passada. Kuruya lhes dá informações sobre o grupo Shinoyama. Pouka é o segundo filho do patriarca Rosen, e poderia reivindicar uma parte da herança de Rosen caso ele venha a falecer. Kuruya especula que é por isso que alguém mandou matá-lo, achando que um parente o quer morto, e voltar para casa seria perigoso. Pouka conta sobre seus guarda-costas da vida passada e tenta disfarçar um esqueleto como segurança, mas não fica nem um pouco parecido com um humano. Então eles recorrem a Masaki, achando que ela seria perfeita. No caminho de casa, as gêmeas topam com Takeru, que pergunta sobre Pouka. Ele descobre que Pouka está voltando, e mal pode esperar para vê-lo. Takeru avisa as gêmeas para tomarem cuidado, dizendo que seria uma pena se acontecesse outro acidente, igual ao da irmã delas, revelando que ela é o espírito que a segue. Pouka e Masaki visitam a mansão Shinoyama, e Pouka fica de queixo caído com o tamanho. Eles são recebidos pelas gêmeas e também por Takeru, que pergunta sobre a acompanhante. Para a surpresa dele, Masaki se apresenta com toda a educação. Eles vão para a sala de jantar, e Masaki inventa uma história mirabolante de como Pouka salvou a vida dela quando estava prestes a pular de um prédio. E pasmem, ela vem de uma família super bem de vida, que até ajudou Takeru quando ele era mais novo. Descobrimos mais sobre os Shinoyama. Pouka é filho da segunda esposa de Rosen. Kuruya o alerta sobre Takeru, que na verdade é seu sobrinho. Kuruya menciona que ele tem 26 anos, mas já é presidente do grupo de segurança Shinoyama, que tem uma fama de ser bem obscuro. Masaki é subitamente abraçada por Kiri, esposa de Takeru, que se emociona com a história e oferece ajuda se ela precisar, acolhendo-a como amiga. Pouka fica impressionado com a atuação de Masaki e quer dar o seu melhor, mas Shizuki, do nada, o interroga sobre o tubarão no ombro após vê-lo se mexer. Pouka se pergunta onde está o resto da família, e Kazuki diz que todos estão no trabalho, então só eles estão em casa. Mas Rosen entra de repente, lembrando que ele também está ali, e Kiri logo avisa que ele não deveria estar andando por aí dada a sua saúde. Pouka se desculpa por ter fugido de casa, mas Rosen está simplesmente feliz por ele ter voltado. Ele diz que ouviu a história da Masaki e quer saber mais detalhes, então pede para Pouka segui-lo. Eles vão para uma sala particular e Pouka conta o que andou fazendo desde que saiu. Pouka pensa que está enganando o pai direitinho, mas Rosen do nada pergunta a ele: "Quem é você?" Pouka fica confuso, e Rosen diz que apesar de parecer seu filho, tem certeza de que é outra pessoa. Pouka diz que ele está sendo ridículo, mas Rosen, de repente, saca uma espada para cima dele, afirmando que um pai sempre reconhece o próprio filho. Ele pergunta se o Pouka de verdade ainda está vivo, mas de repente Pouka sente que as gêmeas estão em perigo, lembrando que prometeu protegê-las. Rosen então o deixa ir. Enquanto Pouka sai correndo, uma garota misteriosa na sala diz a Rosen que ele devia ter matado o impostor quando teve a chance, mas ele responde que simplesmente não conseguiu. De repente, uma explosão à distância. Um flashback mostra as gêmeas, e Kazuki diz à irmã que perdeu a bolsa na floresta. A irmã delas, Suzuka, sai e encontra a bolsa, mas dá de cara com os primos, que estão tramando o assassinato das gêmeas. Suzuka corre para avisá-las, mas acaba sendo queimada viva, virando o espírito que a segue, implorando para alguém salvá-las. De volta ao presente, as gêmeas ouvem a explosão e são avisadas de um incêndio. O homem manda que elas evacuem. Enquanto as gêmeas o seguem, Suzuka implora, desesperada, para que não vão. Enquanto isso, Tsubaki e Kozaburo fazem uma visitinha a um tal de Tenya, um encrenqueiro conhecido como o Solitário Fantasma, para ver se ele tem alguma informação sobre o incêndio. Tenya se surpreende ao ver os esqueletos e Tsubaki menciona que ligaram o caso ao inseto cuspidor de fogo, citando a assinatura que ele deixa. Tsubaki teoriza que o inseto se infiltra disfarçado nos alvos, leva seu tempo para se preparar e ataca quando ninguém espera, como um cupim roendo uma casa. As crianças são levadas para um túnel de fuga, mas Kazuki percebe que tem algo errado. O homem revela suas verdadeiras intenções, enquanto Suzuka tenta impedi-lo, mas não consegue fazer absolutamente nada. Enquanto o homem se aproxima das gêmeas, Masaki surge do nada, chutando-o para longe e dizendo a Suzuka que veio salvar as crianças, mesmo sem poder vê-la. O homem se levanta, tira o disfarce e comenta que estava louco para se deliciar com os pequenos.
Masaki manda as gêmeas correrem e elas fogem rapidinho. O homem se apresenta como Zaku, o assassino de assassinos, e parece saber quem Masaki é. Ele de repente incendeia o quarto inteiro, mas Masaki avança direto para cima dele, fazendo-o questionar se ela é mesmo humana. Masaki estranha ele não ir atrás das crianças, mas o homem revela que não há para onde elas fugirem. As gêmeas se perguntam se estão sendo castigadas pelo que houve com Suzuka e juram que vão pedir desculpas a ela se a encontrarem de novo. O teto desaba sobre eles, mas Pouka consegue chegar bem na hora, usando seus braços esqueléticos para segurar os escombros. Ele os tranquiliza, dizendo que tem um futuro brilhante e que Suzuka não está brava com eles, de jeito nenhum. Eles conseguem sair, e Takeru já pensa em limpar toda a bagunça. Vemos o primo por trás do ataque, achando que o inseto cuspidor de fogo eliminou as gêmeas, mas ele é subitamente encurralado por uma moto que se aproxima e o sujeito é despachado. De volta à mansão, Zaku se surpreende que as gêmeas sobreviveram. Ele decide recuar, mas Pouka o alcança. Ele está disfarçado de empregada, mas Pouka consegue ver sua alma e nota que ele está sendo assombrado pelos servos de quem ele roubou os rostos. Masaki surge do nada, chutando-o contra a parede, e ela fica feliz por ser uma zumbi, o que a ajudou a sobreviver ao incêndio. Zaku avisa para eles não se acharem demais, usando suas luvas e começando outro incêndio. Ele afirma que, como um inseto vai persistir custe o que custar, Pouka se pergunta se tem mana suficiente para romper, mas de repente sente outra presença, e Lemming surge do nada, dando um jeito no homem. Mas ele faz um sinal para eles ficarem quietos e some de novo, deixando-os sem entender nada. Zaku acaba sendo levado pela polícia e já pensa em como escapar, mas a assinatura do inseto cuspidor de fogo surge de repente no telhado e descobrimos que ele é um impostor. Ele explode em chamas, causando uma baita explosão, e vemos uma garota misteriosa observando de longe. Rosen pede para Pouka explicar tudo, mas Pouka percebe que estão sendo escutados e diz que precisam de privacidade. Rosen manda os servos saírem, e Pouka conta a verdade, revelando ser de outro mundo, e até mostra seu olho mágico para dar mais credibilidade à história. Rosen aponta a espada para Masaki, já que ela matou seu filho, mas o Pouka de verdade interfere tentando fazer o pai parar. Rosen percebe que o filho está no tubarão de brinquedo e começa a rir, vendo o quanto ele curte estar ali. Então guarda a espada. Rosen sugere mover a alma do deus cadáver para um corpo artificial, mas o Pouka de verdade quer ser o dono do corpo robótico, dizendo que quer todos os benefícios que vêm com ele. Rosen pensa que como Pouka ainda é um alvo, é mais seguro ter o deus cadáver em seu corpo, e já que ajudaram a salvar os netos, ele os perdoa. Mais tarde, Masaki agarra o Pouka de verdade, oferecendo suas desculpas, e ele parece aceitá-las numa boa. Naquele instante, as gêmeas correm, agradecendo a Pouka e Masaki por tê-las salvado. Masaki fica super tocada, mas Pouka diz para elas não o agradecerem, e sim ao espírito guardião delas. Enquanto se afastam, Masaki se pergunta se ele fará um contrato com Suzuka, que agora está em paz, mas Pouka diz que ainda não é a hora. Na detenção, Kozaburo e Tsubaki descobrem que o verdadeiro inseto cuspidor de fogo matou o imitador, mas Tenya nem liga. Ele está mais interessado no caso dos esqueletos. Ele quer que os detetives mostrem um vídeo do esqueleto, mas Tsubaki diz que ele precisa trocar informações por isso. Tenya então responde que vai ter que ver por si mesmo, e as luzes se apagam de repente. Kozaburo acende uma lanterna, mas eles ficam chocados ao ver que Tenya sumiu. Os detetives fazem uma reunião de emergência, informando a todos sobre a fuga do solitário fantasma. Descobrimos que Tenya é responsável por vários crimes, mas ficou famoso mesmo depois de sequestrar o primeiro-ministro, jogando um pano preto sobre ele e fazendo-o sumir sem deixar um único rastro. Quando o primeiro-ministro foi solto, ele não tinha nenhuma lembrança do sequestro, dizendo que só se viu num café de mangá. Tenya acabou se entregando, alegando que a indiferença da plateia o incomodava, pois ele queria a atenção dos verdadeiros mágicos. Tenya queria que um deles o procurasse, para ter provas de que magia de verdade existe, mas não teve retorno. A polícia fica pasma com a declaração dele, achando que ele pirou de vez, e ainda o espancam antes de levá-lo sob custódia. Até hoje, Tsubaki ainda não sabe se Tenya falava a verdade, e nota que a técnica sobre-humana dele nem era o pior. Enquanto isso, Pouka compra um rádio, querendo usá-lo para coletar informações. Ele liga o rádio, e eles se surpreendem ao ouvir a notícia da morte de Zaku, e também da fuga de Tenya. A polícia também fica chocada com a notícia da fuga do solitário fantasma, já que Tsubaki havia imposto restrições à mídia.
Furia reconhece o Solitário Fantasma, dizendo que ele é uma lenda urbana, tipo o Lemmings, mas, ao contrário do Lemmings, ele já teve bastante exposição na mídia. A polícia se surpreende ao não conseguir mudar de canal, e o repórter tira os óculos, revelando ser Tenya. Ele anuncia seu retorno ao público, avisando a todos que sua performance será retomada na semana que vem. Ele encerra a transmissão, e Tsubaki pensa que ele comprou o tempo de antena de um prisioneiro conhecido como o Verdureiro, que faz negócios até mesmo atrás das grades. Tenya se aproxima de um homem que ele reconhece como o inseto cuspidor de fogo. O homem não fala com ele, e Tenya de repente recebe uma ligação. Ele percebe que é do próprio homem, mas fica confuso. Por que não conversamos pessoalmente? O homem se pergunta como foi descoberto, e do nada tenta atacar Tenya. O homem incendeia a área ao redor deles, e Tenya fica impressionado com a habilidade. Tenya usa seus carrinhos para se defender, espalhando-os pela área enquanto foge todo feliz, dizendo que adora um bom desperdício. Tenya se agarra a balões para escapar das chamas, mas eles começam a estourar e ele cai no chão, parecendo ser consumido pelo fogo. Mas Tenya ainda está vivo. Ele sai correndo, usando um escudo de cartas para bloquear as chamas e sumir. Ele reaparece em cima do guarda-chuva do homem, revelando que ele caiu direitinho na ilusão. Tenya percebe que há um truque por trás do fogo do homem também, e fica decepcionado por não ser magia de verdade. Tenya diz que algo estranho invadiu o mundo deles, e sugere que o homem o verá como um inseto a ser eliminado. Enquanto isso, a sobrinha de Polka, Sally, os visita acompanhada de seu atendente Xiaoyu, e avisa que vai ficar hospedada com eles. Polka se pergunta o que ela faz ali, e ela revela que seus tubarões queimaram, deixando-os confusos, enquanto Masaki já começa a falar de tubarões com ela. Então Xiaoyu explica que o quarto dela foi perdido no incêndio, junto com todos os seus brinquedos de tubarão. Ele mostra uma mensagem de Rosen, que pede para Polka deixá-los ficar, dizendo que seria conveniente ter 2 pessoas dele no prédio. Polka sente que mais gente está de olho no edifício, pensando que Rosen mandou a segurança, mas ele considera a possibilidade de Saleh estar por trás da tentativa de assassinato. No dia seguinte, Polka encontra Seu no saco de dormir de tubarão, dizendo que não tem energia para o dia. Masaki pensa em arrumar um quarto vazio para os novos moradores e comprar um colchão, mas eles dizem que não precisam, já que Seu está feliz no saco de dormir, e Xiaoyu afirma que consegue dormir em pé. Xiaoyu afirma que vai cuidar da Seo, preparando uma refeição para ela, e revela que a residência Shinoyama está fervilhando de polícia. Vemos Tsubaki e Kozaburo entrevistando Takeru sobre o incêndio. Tsubaki sugere que pode ter sido obra do inseto cuspidor de fogo, e Takeru revela que esse inseto sempre foi um espinho na garganta deles, causando problemas para o grupo. Ele se pergunta quando a polícia vai finalmente pegá-lo. Ele lembra Tsubaki da fuga de Tenya e diz que eles deviam estar procurando por Tenya, em vez de bater papo com ele. Os detetives se afastam, e Kozaburo comenta que Takeru parece ser do tipo que resolve tudo na base da porrada. Tsubaki diz que talvez tenham que entrar em conflito com os Shinoyamas, mostrando uma foto de Polka com a família. Eles sabem que Polka é o filho mais novo de Rosen, e acham que Polka ou Takeru podem estar no centro dos casos que tiveram no último mês. Seu e Xiaoyu são levados para outro quarto, onde ficam sozinhos pela noite. Enquanto Seu dorme, Xiaoyu se levanta, ouvindo Polka e Kiryu discutirem o que fazer com eles. Ele não entende a confiança de Rosen em Polka, mas está decidido a desmascará-lo, sentindo que há algo muito errado. Descobrimos que Rosen o mandou ao prédio e revelou que Polka é uma farsa, mas não é inimigo. Então deu a Xiaoyu a missão de proteger Sayo e o Polka falso. Mas Xiaoyu está bem relutante. Xiaoyu pensa em matar os 2 Polkas, achando que seria um filho melhor para Rosen. Num flashback, vemos Xiaoyu numa cama de hospital, com os membros amputados. Seu pai cogita transformá-lo num Tingyu, uma criança viva cujo corpo é usado para cultivar veneno. Xiaoyu começa a enlouquecer ao ouvir isso, mas Rosen chega, dizendo ao pai para não ser tão bárbaro. O pai explica que as pessoas do clã são meras ferramentas, então Rosen oferece comprar Xiaoyu com a tecnologia mais recente do seu grupo. Rosen pensa em dar-lhe próteses e sorri ao acolhê-lo. De volta ao presente, Xiaoyu continua a bisbilhotar, enquanto Clarissa revela que os Shinoyamas também têm conexões na sociedade criminosa. Ela acredita que foram apenas contratados para matar Polka, pois os assassinos da família não podem se envolver na situação. Clarissa sabe que a família de Xiaoyu, os Lei, servem como assassinos dos Shinoyama e são conhecidos por seus métodos bem especiais. Xiaoyu ouve Polka falar de um dragão do seu mundo, que assume a forma de uma bela mulher para seduzir a realeza. Mas ela se apaixonou por um general, e eles fugiram quando o Império caiu.
Eles começam a falar de mais dragões, e Xiaoyu fica confuso, achando que são só obras de ficção. Numa reunião, Tsubaki fala à polícia sobre Pouka, dizendo que ele está com a garota que deixou pegadas no caso do nó humano. Kozaburo menciona suas conexões com Clarissa e Kiruya, e Tsubaki conta a todos sobre o negócio de adivinhação de Pouka. Mais tarde, enquanto Pouka se prepara para sua sessão, os detetives chegam de repente e Tsubaki pede que ele leia sua sorte. Tsubaki afirma que usará a leitura para evitar futuros assassinatos, mas Pouka diz que não vê o futuro, apenas traça caminhos. Ao iniciar a leitura, Pouka revela detalhes sobre Tsubaki, que suspeita que alguém esteja lhe passando informações, imaginando um ponto eletrônico sob o capuz. Mas descobrimos que seu olho mágico está apenas olhando o monitor de Kuria, enquanto ele busca informações. Ele menciona uma ferida do passado de Tsubaki que o está oprimindo e Tsubaki pergunta como pode curá-la. Ele se surpreende quando o espírito na caneta começa a se mover e escreve algo no papel. Tsubaki fica chocado ao ver aquilo, agarra Pouka e pergunta o que ele sabe. Num flashback, vemos Tsubaki conversando com uma pessoa misteriosa, que lhe pede para memorizar um símbolo num papel. Ele diz a Tsubaki para não esquecê-lo, queimando-o e avisando para não mostrar o símbolo a ninguém, pois é o guia que devem seguir, um bilhete só de ida para a morte. De volta ao presente, ele pergunta a Pouka por que desenhou o símbolo, mas Pouka diz que está apenas mostrando o caminho. Ele solta Pouka, paga-lhe mais do que o esperado, despede-se e começa a se afastar. Xiaoyu se pergunta o que estava escrito no papel, então pensa em investigar os segredos do Pouka falso. Ele pede permissão para sair, dizendo que vai comprar o jantar e Sayu o deixa ir. Enquanto isso, Tsubaki está comendo com Kozaburo, que pergunta por que ele se alterou durante a leitura, querendo saber o que estava escrito no papel, mas Tsubaki diz que contará no futuro. Xiaoyu os vê saindo do restaurante e pensa em segui-los um pouco mais. Vemos um prédio em chamas. Um homem abre um cofre, tira um pergaminho, mas ao se virar vê o inseto que cospe fogo andando em sua direção, cantando uma canção de ninar. O homem é eliminado, e o inseto que cospe fogo parte enquanto tudo queima, e sua assinatura aparece na parede, mas Tenya surge de repente, pegando o pergaminho do corpo do homem. É o mesmo símbolo da leitura, e Tenya tem uma ideia para o tema de sua performance de retorno. De volta ao prédio, Kuruya se pergunta por que Tsubaki ficou chateado, e Pouka revela que foi por causa do espírito na caneta, dizendo que não tem ideia do que estava escrito no papel. Tsubaki procura Clarissa perguntando sobre o amigo em comum, mas ela não faz ideia do que ele está falando. Tsubaki diz que era um inspetor chamado Hosaragi, que se revela ser o espírito na caneta. Clarissa se lembra dele, e Tsubaki sugere que Hosaragi pode ter recrutado Pouka, pensando que ela poderia estar envolvida de alguma forma. Mas Clarissa diz que não sabe de nada, e que só está deixando Pouka ficar em seu prédio para criar conexões com a família dele. Tsubaki acredita que Hosaragi ainda está vivo, então quer limpar a força policial para que ele retorne. Xiaoyu ouve a conversa e pensa em investigar a equipe do bar. Kuruya se surpreende ao saber que Hosaragi era um inspetor que investigava a corrupção policial, e Pouka pergunta o que ele escreveu no papel, mas Hosaragi exige um pagamento de 1 milhão de ienes, que eles não têm. Hosaragi revela que o caso envolve um de seus arrependimentos, então Pouka não tem escolha a não ser ajudá-lo, pois faz parte do pacto. Na instalação de detenção, Tenya vai ao merceeiro, querendo comprar informações sobre o símbolo. Descobrimos que o merceeiro vem de uma família de comerciantes com um século de história, sendo a 5ª geração da família. Ele tem uma cela estranha porque ganhou poder negociando com o Estado e tudo está em jogo quando se trata de fazer acordos com ele. O merceeiro lhe dá uma amostra grátis, dizendo que os símbolos têm significados. Ele revela que uma linha diagonal é uma espada, e a antiga ordem de cavaleiros na Europa usava uma insígnia similar, mas se recusa a continuar, dizendo que Tenya deve pagar para saber mais. O dia da performance de Tenya chega, e todos notam dirigíveis lá fora. Todos exibem o símbolo, o que surpreende Pouka, pois representa o emblema do Império Caído de seu mundo. Tsubaki diz a Kozaburo que é o mesmo símbolo que Pouka lhe mostrou, então Kozaburo pensa que o solitário fantasma está conectado ao caso de Hosaragi, e Tsubaki considera a possibilidade de estar sendo alvo de Tenya. Nesse momento, um oficial informa Tsubaki que o QG da polícia está chamando por ele. Tenya ouve as notícias no topo de um dirigível, mas o repórter afirma que os dirigíveis devem ser obra de artistas estrangeiros, então ele fica desapontado.
Na detenção, o merceeiro cobrou 3 bilhões de ienes pela informação, explicando que Tenya poderia ganhar 6 bilhões ao longo da vida se quisesse, e que a informação moldaria seu destino, mas poderia destruí-lo se mal usada. Então 3 bilhões era um preço justo. No entanto, Tenya decide encontrar a resposta sozinho, pagando ao merceeiro para ajudar a voar vários dirigíveis. Ele lê um mangá no topo de um dirigível, mas de repente é atingido por uma atiradora, que se surpreende por realmente tê-lo acertado. No entanto, seu observador diz que ela errou, pois o corpo era apenas um manequim. Tenya entra no ar relatando o incidente a todos, e acusa a polícia de tentar contra sua vida. Ele diz a todos que alguém queria matá-lo por causa do símbolo, então ele pensa que há uma conspiração ou sociedade secreta envolvida. Tenya oferece uma recompensa de 300 milhões a quem lhe falar sobre o símbolo, dizendo que dará seus contatos em breve, encerrando a transmissão. Polka nota que a situação agora é uma bagunça. Enquanto eles se perguntam o que fazer, Marcel pergunta o que está acontecendo, pois ouviu algo sobre impérios e reencarnação. Então Polka explica sua história a ela, dizendo que logo devolverá o corpo ao Polka original. Kuruya pensa que Seu não acreditaria, mas ela diz que sim, pois notou que ele não é nada parecido com o Polka que ela conhece. Ela vai ao banheiro com o Polka real, e eles conversam se poderiam confiar nela com a informação. Polka revela que pode alterar memórias, fazendo um espírito remover parte da alma, mas isso pode afetar o cérebro do alvo. Ele diz que não era difícil fazer isso em seu mundo antigo, mas não sabe se os humanos deste mundo são diferentes, então teme acabar destruindo a mente de Cell. Enquanto conversam, de repente notam que Misaki não está mais com eles. Misaki se junta a Cell enquanto ela toma banho, dizendo que matou o Polka real, mas Cell sabe que Polka já a perdoou, pois conhece sua natureza gentil. E elas acabam virando amigas, enquanto Misaki lhes diz que Cell não pode ser quem ordenou o ataque a Polka. Kuruya percebe que Cell levou o Polka real com ela para o banheiro, e ele lhe conta a verdade sobre o tubarão de brinquedo, deixando-a chateada. Kuruya pensa que é porque ela tomou banho na frente dele, mas Cell diz que é porque ele virou um tubarão, querendo trocar de corpo com ele. Eles discutem o próximo passo, enquanto Polka pensa em se encontrar com o solitário fantasma, porque Polka vê o símbolo como uma memória preciosa, então não quer que ninguém o profane. Eles se perguntam se o solitário fantasma é do mundo de Polka, mas Polka duvida, dizendo que passou anos criando a magia de reencarnação que usou, então não acha que alguém de seu mundo poderia fazer o mesmo. Kuruya faz sua pesquisa sobre esse símbolo, enquanto Rosarad conta a Polka suas suspeitas, achando que a polícia está envolvida. No QG da polícia, Tsubaki segue para o escritório do superintendente-geral chamado Jiro. Tsubaki entra no escritório e Jiro pergunta se ele pode funcionar como uma engrenagem na máquina deles. Tsubaki diz que se encaixa bem, mas menciona uma pedra no sapato. Jiro pensa que ele fala de Rosaragi, perguntando se ele era só uma pedra, mas Tsubaki revela que falava do rato que o afastou. Jiro o informa que a investigação do solitário fantasma foi reorganizada, mas pede a Tsubaki para desempenhar um papel fundamental. Enquanto isso, Tenya recebe informações de que alguém de Shinjuku hackeou a polícia e descobre que foi feito de um certo escritório de um vidente, então pensa em fazer uma visita. Kuruya informa Polka que não consegue encontrar informações sobre o símbolo, mas sabe que fazia parte de um caso sério envolvendo Rosarad. Rosarad confirma, dizendo que foi morto por assassinos no prédio, e Kuruya especula que o culpado deve ter sido um policial. Polka está preocupado com os Shinoyamas, pensando que o envolvimento deles no caso poderia colocar a família em perigo. Enquanto isso, Tsubaki discute o caso do solitário fantasma com a polícia metropolitana, falando sobre sua tendência de se aproximar se algo lhe chamar a atenção, então sugere seguir o símbolo para cruzar seu caminho. Enquanto ele continua a discutir o caso, Kozaburo ouve alguns oficiais fazendo comentários, questionando a elegibilidade de Tsubaki para lhes dar sermões. Polka inicia uma sessão de adivinhação, dizendo ao cliente que ele está prestes a se meter em encrenca, sugerindo que mude seus hábitos. Descobrimos que o cliente é Tenya, notando como as leituras de Polka eram precisas para a pessoa que ele disfarça, então ele pensa que estão apenas lhe passando informações. Ele conclui que Polka não é nada especial, soltando um suspiro, então Polka pergunta se ele tem alguma dúvida. Tenya pergunta sobre o símbolo, e Polka diz que há algo errado com ele, enquanto a caneta começa a escrever num papel, desenhando o símbolo correto. Tenya fica em silêncio e descobrimos que Polka sabia sua verdadeira identidade, mas não tolerou o símbolo incorreto, sentindo-se compelido a corrigi-lo.
Tenya está prestes a sair, mas Pouca pergunta sobre uma garota de Maria Chiquinha em cadeira de rodas, o que choca Tenya. A garota se revela ser o espírito atrás dele, e embora Pouca não entenda o que ela diz, ele sabe que ela está angustiada com o caminho que ele está seguindo. Pouca está prestes a ajudá-la a seguir em frente, mas Tenya diz que ela deve ser seu espírito guardião enquanto ele sai da sala, e percebe que há algo especial em Pouca. Ao sair do prédio, Tenya se surpreende ao ver uma garota usando a capa de chuva do inseto que cospe fogo, e descobrimos que a garota também perguntou a Pouca sobre o símbolo. No QG da polícia, Tsubaki conta a Kozaburo sobre o erro no símbolo, mas não quer compartilhar com os outros, pensando que o inimigo pode estar em qualquer lugar. Dois oficiais se aproximam, zombando da carreira de Tsubaki, mas ele os lembra que agora tem autoridade para dar ordens. Um dos oficiais o agarra, revelando como os oficiais ainda o odeiam por causa de seu tempo com o Hosaragi, mas Tsubaki afirma que apenas policiais corruptos estão bravos com ele. O oficial o empurra, dizendo para ele saber seu lugar, mas Tsubaki zomba do comportamento deles. Nesse momento, dois oficiais da divisão de Tsubaki, Yatsu e Tozawa, chegam e casualmente quebram o braço do oficial, mas Tozawa afirma que o oficial quebrou o próprio braço puxando-o de volta, e chama isso de problema resolvido. O comissário sênior Hibachi pergunta o que está acontecendo e Tozawa explica que acabaram de fazer primeiros socorros em um colega ferido. Tsubaki explica a situação a ele em particular, mas ele pede a Tsubaki para não causar problemas, já que nem sempre pode protegê-lo. Naquela noite, Tenya está prestes a entrar no prédio de tortura pelo telhado, quando de repente é atacado. Ele bloqueia com suas cartas e chama Pouca, pensando que ele estava por trás do ataque, mas Xiaoyu aparece, o que confunde Tenya. Vemos Pouca dormindo em seu quarto quando o Pouca Real nota uma escrita na parede, que parece ser do inseto que cospe fogo. Num flashback, vemos o Império em perigo, então o Deus Cadáver pensa em ajudá-los. Sua mestra lhe diz para se preparar para a vida sem o Império, dizendo que eles têm tempo ilimitado, mas ela o instrui a valorizar o tempo dos mortais, enquanto abre a porta. No entanto, o Deus Cadáver falhou em seguir seu conselho, pois não conseguiu salvar as pessoas que lhe eram queridas e até acabou como inimigo do mundo. De volta ao presente, o Pouca Real o acorda, permitindo que ele veja a escrita na parede que afirma que o mundo é um programa com bugs, e pergunta se ele é um cupim ou um pássaro comendo um inseto. Pouca recebe uma ligação de um número desconhecido, que parece ser do inseto que cospe fogo. O homem pergunta se ele é o filho bastardo de Sabramon, e Pouca se pergunta como ele sequer sabe esse nome. Enquanto isso, Xiaoyu ataca Tenya com suas facas, forçando-os a pular para longe. Xiaoyu transforma seus dedos em longas lâminas e Tenya entra em pânico enquanto desvia. Vemos um homem observando a luta, e ele informa Takeru sobre a situação. Então ele decide agir, dizendo que podem se beneficiar do conflito. Pouca tenta descobrir mais sobre o que ele sabe sobre Sabramond, perguntando-se se ele também é do outro mundo, mas vemos a garota na capa de chuva do inseto que cospe fogo, que parece estar falando com um homem, e Pouca os acha difíceis de entender. Ele pensa que o chamador pode estar por perto, então usa seus olhos para procurá-los, e nota Tenya e Xiaoyu lutando no telhado. Vemos Tenya em pânico por dentro, sem ideia do que está acontecendo, mas ele tenta manter a pose. Xiaoyu se pergunta sobre a relação dele com Pouca e decide testá-lo, mencionando Hosaragi. Tenya finge que conhece Hosaragi, e Xiaoyu se pergunta se ele está envolvido na morte de Hosaragi. Tenya tenta se explicar, mas Xiaoyu o vê como inimigo, então avança contra ele. No entanto, Lemmings de repente aterrissa entre eles, e ambos sabem que ele é perigoso. Vemos Takeru enquanto seus associados se perguntam se Lemmings atacará Xiaoyu, mas Takeru os assegura que ordenou que ele não machucasse Xiaoyu, e está confiante de que Lemmings seguirá suas ordens. Lemmings se vira para Tenya, e Xiaoyu vê isso como uma abertura, atacando com suas facas, mas Lemmings não se abala, continuando em direção a Tenya. Xiaoyu pensa que está sendo ignorado, então ataca novamente usando os dedos. Ele não consegue cortar Lemmings, então o choca com eletricidade, mas Lemmings se liberta e continua em direção a Tenya, que começa a entrar em pânico e pede para resolver as coisas pacificamente. Enquanto isso, vemos a garota sendo abordada por Yatsu e Tozawa. Eles a acham suspeita por estar nas ruas no meio da noite. Ela rapidamente encerra a ligação, e Pouca se pergunta o que está acontecendo. Pensando em como não quer que sua memória seja profanada, ele se prepara para agir. Ele sente alguém agitado abaixo dele, e como a ligação terminou ao mesmo tempo, deduz que o chamador está por perto.
Não querendo abrir mão dessa pista, ele ativa seu poder. Todos sentem uma sensação estranha, enquanto ele cobre o prédio e cria um campo conhecido como seu templo. Vemos a garota explicando aos dois oficiais que estava procurando seu cachorro que fugiu, e logo é acompanhada pelo pai. Polka os observa com seus olhos e sabe que estão mentindo, pois não sente nenhum cachorro na área, e reconhece as almas de Tenya e da garota como as duas pessoas que lhe perguntaram sobre o símbolo. Então decide expandir seu campo para rastreá-los. Todos ao redor sentem uma sensação súbita e inquietante, mas não conseguem dizer o que está acontecendo. Polka vai para o telhado para ajudar Xiaoyu, mas o Polka real se preocupa em ser visto, então se prepara para usar suas mãos invisíveis. Lemmings é atacado pelas mãos invisíveis, mas ele as ignora e continua em direção a Tenya. Tenya também é afetado, e se pergunta o que está acontecendo. Polka nota que seu controle melhorou dentro de seu campo, então decide levar as coisas para o próximo nível. Tenya decide recuar, jogando uma bomba de fumaça e usando um balão para escapar, mas de repente ele fica chocado. E Takeru também recebe um relatório chocante. Ao simpatizar com os espíritos, Polka consegue compartilhar sentidos com suas mãos e dar-lhes uma forma tangível. Vemos um enxame de mãos enquanto tentam capturar Lemmings, mas Polka percebe que ainda não tem poder para contê-lo, então decide ir atrás de Tenya. Tenya fica muito feliz ao vê-las, perguntando-se sobre o segredo por trás delas, mas consegue escapar com outro balão. Polka fica desapontado por ele ter escapado, mas revela que conseguiu pegar a garota. Vemos imagens das mãos de Polka se espalhando pela internet, e isso está conectado ao evento do esqueleto. Há pessoas que reconhecem seu poder buscando controlá-lo para si, e descobrimos que os responsáveis pela morte de Ozaradi começaram a agir, e parece que este é apenas o começo de algo muito maior. Mas é aqui que esta série termina por enquanto. Espero que tenham gostado do vídeo, lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.